Olá para vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero falar para você sobre 15 hábitos comuns aqui em Moçambique que os brasileiros acham nojento, acham absurdo, que os brasileiros odeiam. Você sabe quais são esses hábitos? Se você quer saber, se inscreve para eu te contar. Agora que você já se inscreveu, eu vou te contar quais são os 15 hábitos que os brasileiros acham nojentos, acham irritantes daqui que os moçambicanos costumam fazer. 15 hábitos que os brasileiros acham nojentos, que os moçambicanos costumam fazer. O primeiro hábito que nós moçambicanos, ou que os moçambicanos têm, que os brasileiros acham nojento, repreensível, é comer com a mão. Comer comida com mão. Os brasileiros acham esse hábito super nojento e irrepreensível. Tipo, os brasileiros não entendem. Tipo, por que os moçambicanos gostam de comer com a mão? Por que moçambicano ama comer comida com mão? Por que moçambicano não gosta de usar talheres? Gente, comer com mão é uma cultura moçambicana ou africana, não é só Moçambique, é uma cultura africana, ok? Se vocês perceberem nas comunidades, nas comunidades, nos convívios rurais, vocês vão perceber que as pessoas lá, as crianças, as mulheres, aqui em Moçambique, em África, nas zonas rurais, costumam comer com a mão. É uma cultura, um hábito africano nosso que os moçambicanos têm, comer com mão, comer comida com a mão. E os brasileiros acham esse hábito nojento e eles ficam sempre perguntando por que nós moçambicanos não gostamos de comer com a mão. Pequena parte da população africana já estão a adotar o hábito de comer com talheres, né? Com faca, garfo, com colher e tal, mas 90% dos africanos, principalmente os das zonas urbanas, continuam com esse hábito. É questão de hábito e cultura africana, comer com a mão. Muitos de nós até em restaurantes, você vê um prato bom aí, você vê até em restaurantes, quando é moçambicano mesmo, tira esse assunto de talheres e tudo, come mesmo aí com a mão. Africano é assim, é um hábito, uma cultura que já nasceu conosco, ok? Por isso que vocês vão ver que normalmente em Moçambique, mesmo em eventos, em festas, em restaurantes, muitas vezes você vai ver, e pior lá em zonas urbanas, você vai ver que as pessoas têm a cultura de comer com a mão. É uma cultura nossa, aqui em África ou aqui em Moçambique. Questão de cultura, mas os brasileiros acham esse hábito. Enfim, o segundo hábito que os brasileiros acham nojento, que nós os africanos ou moçambicanos temos, é o hábito de dividir a comida. Dividir o mesmo prato de comida ou a mesma tigela de comida entre várias pessoas. Isso é uma cultura nossa aqui em África, aqui em Moçambique, é um hábito nosso, é um costume nosso. Mas os brasileiros acham esse hábito nojento. Eu já vi uma freira, né, brasileira, uma das freiras mais bonitas lá no Brasil, ela dizia assim: eu não gosto de partilhar minha comida, não gosto de partilhar meu lanche, meu chocolate, meu doce, minha comida com pessoas. Eu prefiro te dar dinheiro, você ir comprar, mas não gosto de partilhar a minha comida ou o que eu estou comendo com a outra pessoa. Eu prefiro tirar dinheiro, dar à pessoa, a pessoa ir comprar, do que dividir, tipo, partilhar. Porque isso para eles lá é sinal de pobreza, né? Tipo, é algo desnecessário, né? Mas aqui em Moçambique é super comum
E é super normal, faz parte da nossa cultura dividirmos comida, mesmo prato ou mesmo a tigela de comida entre várias pessoas. Os brasileiros acham isso nojento, acham isso anti-higiênico e acham isso repreensível. Tipo, por que vocês fazem isso? Mas é um hábito, uma cultura nossa aqui em Moçambique. Dividir a mesma comida entre várias pessoas. E se você for mais nas zonas urbanas, rurais, aqui em África, em Moçambique no geral, tu vais ver que as pessoas permanecem com esse hábito. É normal a mãe dividir, quer dizer, comer na mesma panela, na mesma tigela, no mesmo prato com o filho, com as filhas, às vezes com o marido, ou entre irmãos, ou entre... Estão a perceber? Isso é super comum e normal. E os brasileiros odeiam isso, acham isso anti-higiênico, acham isso nojento e desnecessário. Não dividir, quer dizer, dividir comida, quer dizer, dividir mesmo prato com alguém, ora saliva, enfim. Mas para nós aqui em Moçambique, em África, é super normal, faz parte da nossa cultura. Mas os brasileiros acham isso nojento e desnecessário. O outro hábito que os brasileiros acham nojento, o hábito dos moçambicanos que os brasileiros acham nojento é o uso limitado do guardanapo ou do papel higiênico em muitas casas. Aqui, o papel higiênico e o guardanapo, eles têm sido... temos usado eles de forma limitada, ou temos tido acesso a eles de forma limitada. Os brasileiros acham isso nojento, porque o uso do guardanapo e do papel higiênico no Brasil é universal. E as pessoas devem ter esses equipamentos, esses materiais em casa, e de forma ilimitada. Então, muitas casas aqui em Moçambique têm papel higiênico, guardanapos de forma limitada, e esse é um hábito que os brasileiros não gostam. Esse é o terceiro hábito que os brasileiros acham nojento. Comer com a mão, dividir comida, mesmo prato, a mesma tigela de comida com várias pessoas. O terceiro, esse que eu falei agora, uso limitado do papel higiênico do guardanapo. Os brasileiros acham esses hábitos moçambicanos nojentos. O quarto hábito que os brasileiros acham nojento é, mas nem acho que é nojento isso, gente, é exagero vosso. Uso de baldes para banho. Os brasileiros costumam dizer assim: por que vocês vão usar balde para tomar banho se vocês, na mente deles, podem usar o chuveiro? Gente, tem muita gente aqui em Moçambique que não sabe o que é chuveiro e nem tem acesso ao chuveiro. Então, normalmente as pessoas aqui tomam banho com balde, usam balde para por água tomar banho, e nós crescemos assim, uma cultura nossa. E os brasileiros estão mais na mentalidade deles, eles lá usam, crescem a usar chuveiro, não sei o que e tal. E eles gostariam também que os moçambicanos todos tivessem isso, mas não são todos os moçambicanos que têm acesso ao chuveiro aqui. A maioria de nós crescemos usando os baldes e é uma cultura daqui de Moçambique. O outro hábito que os brasileiros acham nojento aqui em Moçambique é urinar ao ar livre. Urinar ao ar livre é super normal e comum aqui em Moçambique. Muitos africanos e moçambicanos têm esse hábito de urinar ao ar livre em lugares públicos. Em nossos campos, as pessoas urinam como uma coisa normal. Nas escolas, as pessoas urinam ao ar livre, na comunidade, no caminho, nas estradas, nos muros. Aqui, os africanos têm esse hábito, é um defeito, eu não vou dizer nada, tem esse defeito de urinar ao ar livre em locais públicos. É sempre cheirar xixi, sempre cheirar fezes, é algo comum. Você está no mercado, cheirar fezes na estrada é um hábito que os moçambicanos têm. Os africanos, no geral, têm esse hábito. E esse é um hábito que os brasileiros acham super nojento, que os moçambicanos e os africanos têm. O outro hábito que os brasileiros acham nojento é pouca separação entre animais domésticos e a comida. Porque
Os brasileiros cuidam muito bem de animais e convivem com os animais, mas eles são cuidadosos. Enquanto aqui em África, as pessoas, é normal você teu prato de comida, galinha está aí a comer tua comida, você me volta de comer aquela comida, é normal. O cão beber água na tua panela de água. Enfim, os brasileiros já acham esse hábito aí, tipo, pouca separação entre comida e os animais domésticos, acham nojento. Porque muitas vezes os animais domésticos comem nossa comida e nós voltamos a comer aquela comida. Enfim, esse é um hábito que os brasileiros acham super nojento. O outro hábito que os brasileiros acham nojento, dos moçambicanos, que os brasileiros acham nojento, é cuspir no chão. O moçambicano está parado aqui, está a conversar contigo, cospe normalmente. Estão em um lugar público, estão na estrada, o moçambicano está aí a conversar contigo, nem vai falar nada, só de repente vai cuspir, vai tossir aí. Então, é um hábito, muitos mesmo moçambicanos têm esse hábito. E em casa nós sempre temos o irmão, um primo, alguém sempre que faz isso. Pessoa que está a conversar aí, ou está a conversar consigo, de repente tira as caras, cospe aí, de repente. Então, esse é um hábito que os africanos, tipo, é um hábito que é comum em África, mas os brasileiros olham esse hábito como uma coisa nojenta, tipo, por que você vai cuspir diante das pessoas? Por que você vai tirar teus escaros, né? Então, os brasileiros acham esse hábito nojento. O outro hábito que os brasileiros acham nojento, o outro hábito dos moçambicanos que os brasileiros acham nojento é pouco uso dos perfumes, enfim, desodorantes, perfumes. Pouco uso dos perfumes. Os moçambicanos têm muito esse problema. É normal vocês subirem no chapa às 6, sentir um cheiro, um bafo de caatinga, sentir um cheiro terrível de sovaco. É super comum e normal aqui em Moçambique, no chapa de manhã às 6, você pode subir chapa, vai sentir um bom cheiro de sovaco, vai sentir um bom cheiro, ok? Um cheiro horrível no chapa, no mercado, você vai cruzar com pessoas, vai sentir um bafo, vai sentir mesmo um bom cheiro de sovaco. Enfim, os brasileiros acham esse pouco uso de desodorante ou de perfumes um hábito nojento. A pessoa precisa cheirar bem. É isso que os brasileiros dizem. A pessoa tem que cheirar bem em todos os momentos. Até mesmo para dormir. Mas aqui nos amigos que tu vais levantar de manhã, é super comum pessoas a cheirar mal cedo, à tarde, à noite. O mosquito já está querendo fazer o que é aqui. Enfim, esse é um hábito que os brasileiros também acham nojento. O outro hábito que os moçambicanos acham nojento. Não moçambicanos, brasileiros. Deus do céu. Acho que é sono, já estou andando a falar aqui. Enfim, continuando. O pouco uso de desodorante e perfumes é um hábito que os brasileiros acham nojento. O outro hábito o pouco uso dos perfumes e desodorantes, né? É um hábito que os brasileiros acham nojento aqui em Moçambique. O outro hábito que os brasileiros acham nojento aqui em Moçambique é pé descalço, andar de pé descalço em locais públicos ou em mercados. Africanos, moçambicanos têm esse defeito ou essa cultura de andar descalço. É normal a pessoa andar descalço no mercado, é normal no próprio chapa ou ônibus, a pessoa tirar lá seus sapatos, seus chinelos, andar descalço. Isso faz parte da cultura moçambicana, as pessoas andarem descalças para o mercado, seja para onde for. As pessoas têm muito a cultura de andar descalças. Não é todos os moçambicanos que fazem isso, mas a maior parte dos moçambicanos têm esse hábito. E é um hábito que os brasileiros acham nojento. Andar descalço porque assim você pode andar com calçados ou com chinelo, segundo os brasileiros. O outro hábito que os brasileiros acham nojento é comer gordura de animal, comer sangue do animal, comer até pele de animal, tripas, comer tripa de animais, comer sangue de animal, comer gordura de animal. O brasileiro acha que é desnecessário e não é saudável e não é ético a pessoa comer tripas do animal, comer gordura do animal, comer o sangue.
Moçambicanos cozinham sangue de animal e muitos de moçambicanos gostam sim de tripas dos animais. Voltando, os moçambicanos têm a cultura de, além de preparar a carne, né? A carne, seja de vaca, seja de cabrito, seja de que animal. Os moçambicanos têm muito a cultura de comer tripas, de comer sangue, de comer a gordura, comer a carne no seu todo. E os brasileiros acham esse hábito nojento, tipo, não há necessidade, tipo, tu comeres a gordura, as tripas, o sangue desse animal, são partes que os brasileiros descartam. Mas nós, moçambicanos, temos essa cultura de comer o sangue do animal, a gordura, de comer as tripas, enfim, é um hábito que os brasileiros acham super nojento, mas é uma cultura moçambicana. Tem gente que é boa e prepara muito bem sangue de vaca. Eu vejo muito nas festas. Tem pessoas que preparam muito bem sangue dos animais. Cozinham sangue dos animais e amam muito comer. Cozinham tripa dos animais e amam. Cozinham gordura e amam. É uma cultura de nós africanos não desperdiçamos nada. Esquece. Nós comemos a carne no seu todo. Tudinho. Mas os brasileiros acham desnecessário e nojento. Você ter que comer as tripas do animal, você ter que comer o sangue do animal, você ter que comer a gordura do animal, comer até a pele. Os brasileiros acham isso nojento, mas os moçambicanos têm essa cultura. O outro hábito que os moçambicanos têm e os brasileiros acham nojento é armazenar comida sem refrigeração por dias. Armazenar comida, armazenar carnes, armazenar comida, carnes sem refrigeração nenhuma por longos dias. Eu já disse que nem todos os moçambicanos têm geladeira. Já no outro vídeo, vou colocar o link do vídeo aqui para vocês verem coisas que todo pobre tem e são ricos, coisas que todo pobre no Brasil e são ricos aqui tem aqui em Moçambique. Eu falei da geladeira. Geladeira, os pobres do Brasil têm normalmente algo universal, mas aqui em Moçambique nem todos têm uma geladeira em casa. Então, consequentemente, as comidas dos moçambicanos são conservadas muitas vezes são conservadas sem refrigeração nenhuma por longos dias. Então, esse é um hábito que os brasileiros acham super perigoso, porque os brasileiros temem a contaminação dessa própria comida, desse próprio alimento fora da geladeira. Ele está propenso a ser posado por moscas, enfim, a várias degradação. Mas os moçambicanos costumam conservar comida sem refrigeração e esse é um hábito que os brasileiros... O outro hábito que os brasileiros acham nojento, que nós moçambicanos muitos têm, é limpar o nariz com o dedo. Estamos a conversar aqui, você vai ver. Pessoa meter dedo. Enfim, esse é um hábito que 90% dos moçambicanos têm. Colocar dedo no nariz, tirar sujidade no nariz, ao público, aí então pessoas, aí então conversar na mesa. Muitos moçambicanos têm esse problema e é um hábito que os brasileiros já perceberam e acham nojento. Repreendem. Os brasileiros não gostam disso, eles acham que é um hábito nojento e que não tem que ser praticado, mas é um hábito que muitos moçambicanos têm e praticam. Limpar os dedos, limpar o nariz com os dedos. O outro hábito dos moçambicanos que os brasileiros acham nojento é reutilizar a água de louça e água de roupa. Reutilizar água de louça, água que você usou para lavar a louça, água que você usou para lavar a roupa. 100% dos moçambicanos têm esse hábito, reutilizar água que usou para lavar a louça, que usou para lavar a roupa, reutilizar, seja para pôr na casa de banho. Eu também tenho esse hábito. Se eu lavo roupa, eu vou pegar aquela água aí de omo e de meter na casa de banho ou de limpar aqui dentro da minha casa.
Tipo, vou aproveitar aquela água com omo, não vou desperdiçar. Mas os brasileiros acham esse hábito nojento. E esse é um hábito que todos os moçambicanos têm. Ou é uma cultura que todos os moçambicanos têm. Se, por exemplo, lavei louça com essa água, eu vejo, eu usei um líquido, esse sabão líquido, omo. Eu vou lutar. Aquela água que eu lavei louça, vou reutilizar. Às vezes posso limpar a casa de banho com ela. Às vezes posso pegar a mesma água, reutilizar de várias formas. Usar na sanita, estão a perceber? A mesma água que eu lavei roupa, eu posso reutilizar, usar na sanita, limpar a casa de banho, limpar o chão da minha casa. Então, mas esse é um hábito que os brasileiros olham e acham nojento. Nós, moçambicanos, somos muito econômicos, né? Na água, no sabão líquido, no omo. E temos essa cultura. E praticamente todos os dias nós fazemos isso. Eu, especificamente, faço isso. Reutilizo a água, seja para pôr na casa de banho, seja... É assim mesmo como a gente faz. Mas os brasileiros acham esse hábito desnecessário e nojento. Tu não pode usar a água que limpaste, quer dizer, a água que lavaste a roupa para pôr na casa de banho na pia, ou para limpar o chão da casa de banho, ou para limpar o chão da tua casa, porque essa água aí já foi usada para outra coisa, então não deve. Enfim, os brasileiros pensam assim, que não deve ser reutilizada a água, seja. Mas nós sempre gostamos de ser econômicos, temos essa cultura de reutilizar a água. E esse é um hábito que os brasileiros acham nojento. O outro hábito que os brasileiros acham, o outro hábito que os brasileiros acham nojento que nós temos é o lixo. Temos pouco cuidado com o lixo. 99% dos moçambicanos têm esse problema. Pouco cuidado com o lixo, ok? Tipo, o lixo das nossas casas. Nós jogamos os lixos ao ar livre muitas vezes, nós moçambicanos. E esse é um hábito que os brasileiros acham nojento e reprovado, não gostam. Jogar lixo de qualquer maneira, não. Lixo tem que ser deitado no lugar certo, tem que ser queimado, assim como tem que ser. Mas os moçambicanos costumam jogar lixo em lugares ao ar livre, em lugares inapropriados. E os brasileiros acham esse hábito nojento e errado. Se você chegou até o fim desse vídeo, muito obrigada. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos. E vou deixar meu número aqui para você que quer patrocinar, quer ajudar com megas, quer dar força aí para eu ter megas para postar todos os dias vídeo. Vou deixar meu contato, para você entrar em contato comigo. Beijo, até o próximo vídeo e inscreva-se. Se você chegou até o fim desse vídeo, um beijo. Não se esqueça de se inscrever. Estou muito emocionada, vocês. Estou muito feliz. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.